Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista na área. Olha, esse bloco aqui, nós estaremos falando com o Bruno dos Santos sobre as expectativas dele para o futuro do Degazi e também quais seriam os recursos que, na opinião dele, Bruno, o Degazi precisaria de uma melhora de trabalho, tá certo? Quais seriam esses recursos, tá? Então, a gente vai começar esse bloco pedindo, claro, que você deixe aquele like maroto, né? Que é para o algoritmo do YouTube entender que precisa realmente recomendar essa entrevista, porque a entrevista foi top, foi maneira, né? E aí ele tem lá um número X de likes, o algoritmo que ele entende que com esse número X a entrevista é top, aí ele manda. Esses comentários estão aí embaixo também, você comenta aí o que tu tá achando aí desse segundo bloco, e aí o algoritmo também entende que com o número de engajamentos, comentário e também do like, que eu pedi anteriormente, ele vai recomendar ainda mais essa entrevista para outras pessoas que não nos conhecem, valeu? E se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vai estar fortalecendo em muito o nosso canal. Tamo junto? Posso contar contigo? Tamo junto. Ô Bruno, vamos começar então esse bloco aí falando, né, sobre as suas expectativas para o futuro do Degazi, tá? Então, o realismo então, e o sonho, tá? Fala das duas coisas. Eu sou um cara otimista, mas realmente foi um banho de água fria aí a eleição de um presidente de um partido de esquerda, aí de extrema esquerda. Por quê? Tudo que a gente coloca como proposição, o governo ele cria uma barreira para uma dificuldade. Por exemplo, a gente tem hoje a PEC do artigo 144, que para a gente é fundamental a gente ser reconhecido assim como a Polícia Penal é no artigo 144 da Constituição. A gente já tem a aposentadoria policial, aposentadoria especial por atividade policial. Isso foi uma grande vitória que a gente conseguiu nos últimos 4 anos aí de governo, através do último Congresso. Mesmo com aquele cenário dentro do Congresso ali, que a gente sabe que é um pouco prostituído, continua hoje. O sistema político no Brasil é muito falho, a verdade é essa. Mas a gente tem expectativa que o Arthur Lira, que os movimentos de direita que nós temos em Brasília, dentro da Câmara e dentro do Senado, consigam convencer, e até alguns parlamentares de esquerda. A gente tem a Laura Carneiro, que defende ela mesmo sendo assistente social, ela tem ajudado a gente em alguma dessas pautas. E assim, não é uma pauta para a gente que é de direita ou de esquerda, é uma pauta para o Brasil. A gente tem que tratar o adolescente que quer ser, que merece ser recompensado de uma forma, e o cara que não quer nada, o cara que é tralhudo, o cara que dá problema na unidade, que bota fogo, esse cara tem que ser penalizado. A gente precisa de um atendimento de uma legislação que dê alguma punição. Ele não tem uma punição pela legislação se ele cometer alguma coisa dentro da unidade. É impossível você trabalhar dessa forma. Dentro da escola, se o adolescente, se ele cria algum problema dentro de uma escola, ele toma advertência, ele toma suspensão, ele é punido. Dentro do Degazi, o cara já está preso. Ele já está preso, né? Aí você não aumenta o tempo de medida dele, não acontece nada. Não acontece nada. Então, quer dizer, para ele é muito fácil, é muito cômodo ele ser um problema. A gente teve épocas aí que o cara era problemático e a gente teve decisões judiciárias desse cara problemático sendo solto. Quer dizer, você cria 10, você multiplica esse número de problemático, o cara vai falar assim, pô, você é um problemático também, que logo eu tô na rua. Ninguém me quer aqui, o diretor vai pedir para eu ir embora, o agente vai fazer pedido, a defensoria vai fazer, e como ninguém quer ele ali, aí ele vai para a rua de novo. Pô, isso é a solução? Não pode ser desse jeito. A gente precisa de um sistema federal, entendeu? De atendimento para poder fazer como funciona para o maior, uma RDD. Alguma coisa similar. Que ali ele tem uma escola diferenciada, que a família dele, a gente consiga aí uns ônibus para poder levar para visita, mas que seja de 15 em 15 dias ou mensal, para ele poder sentir, ele perder essa regalia de estar ali com a família toda semana, ele sentir na pele que o Estado não está de brincadeira com ele, que o crime para ele não pode compensar, não pode ser uma escolha de vida o crime. Eu sou vagabundo mesmo, isso não pode ser uma opção pro cara. E o cara que tiver essa opção, o Estado tem que dar uma prensa nele e falar para ele, aqui você não vai se dar bem. Então eu tenho certeza que a maioria, até dos caras que são de esquerda, que a gente não consegue entender como é que o cara ainda consegue votar Lula, tudo isso, mas a gente respeita como democratas, mas a gente vai conseguir convencer muitos desses caras que entendem que dessa forma que é bananada não pode ser. Tudo na vida tem que ter um limite. E não pode ser a demagogia que a esquerda, os esquerdistas extremistas colocam. De querer achar que não, vamos dar uma escola melhor, jovem aprendiz, a gente muda uma trajetória com um discurso e com um diálogo.
Não é assim que funciona. Infelizmente, a vida não é o conto de fadas que esse pessoal quer contar. Eu queria que fosse assim, seria melhor para todo mundo. Aí não teria crime, não teria tráfico de droga, não teria gente moendo. Pô, a gente teve um diretor de unidade assassinado a 500 metros da unidade que ele trabalhava, por um ex-interno. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 60 3324, 21 969 60 3324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Ele já tinha sido maior de idade? Ele tá fugido aí, tal de Baianinho, entendeu? Ele é procurado aí no Mas Disque Denúncia. é Quem tiver informação desse cara, por favor, denuncie no Disque Denúncia. Ele é maior já. Ele tinha passado no Degase, matou o diretor, o cara comprando uma torneira para a unidade. O cara numa loja de material de construção ali na Ilha do Governador. Quer dizer, o cara deu um tiro, a queima-roupa no cara, o outro colega conseguiu fugir. Mas, pô, olha a situação que a gente vive. Em São Paulo, o cara dentro da unidade cortou uma vez numa rebelião o pescoço do cara com cabo de vassoura e escreveu PCC na parede com sangue do cara. E qual a punição desse cara? Ah, não, ele responde um novo ato. Pô, se de repente esse cara, você tivesse colocado ele no RDD, numa outra, você tinha evitado essa situação. E outra coisa que as pessoas esquecem, o Degase, ele cuida do interno até 21 anos. Até 20 anos, 11 meses e 29 dias. Esse cara já é maior. Aí quer dizer, esse cara cria um problema ali dentro, ele tem que cometer um crime muito forte para você poder atravessar ele para SEAP. Você tem que esperar ele fazer alguma coisa muito grave, matar alguém ali dentro, porque se ele fizer uma lesão corporal, ele volta. Se ele xingar, ele volta. Se ele ameaçar, ele volta. O cara que te ameaçou, irmão, o próximo passo é ele te matar. Ele ameaçou um agente, ameaçou outro interno, ameaçou uma técnica, uma professora. Irmão, tem que ter um lugar para poder colocar esse cara para ele cumprir longe daquela unidade que ele tá. Porque aí você protege o servidor, você dá segurança, você protege os outros internos. E, infelizmente, hoje a legislação, o cara ameaça uma professora, ameaça Aqui no Rio de Janeiro a gente só tem uma unidade feminina. A garota pegou uma agente de 70 anos, deu uma pedrada num soco, criou um hematoma. Pô, podia ter morrido a senhora ali, bate com a cabeça no chão, morre. Quer dizer, e ela tem que continuar internada ali, e a gente continua trabalhando ali. Olha que situação constrangedora. Você tem que dar alimentação, você tem que dar atenção. Uma pessoa que te deu uma pedrada, não é razoável. Você tem que ter no mínimo 2 unidades de internação feminina. Você tem que ter um consórcio interestadual aí para esse tipo de situação ser colocado. São esse tipo de recurso que a gente quer e a aprovação da gente no SUSP, que é uma legislação aí que a gente foi aprovado e veio o Michel Temer aí depois tirou a gente, e principalmente o artigo 144, que é o que vai resolver essa celeuma de quererem colocar o agente de segurança socioeducativo como uma figura híbrida entre... Não, a gente é profissional de segurança pública, o menor que vai para lá, ele cometeu um ato infracional. Ele vai ser recuperado ali dentro por várias equipes, saúde, a ciência social, tudo isso. Mas o cerne da coisa ali é segurança pública. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Certo. Então, as tuas perspectivas são essas, então? A nossa perspectiva é essa. Certo. É muito difícil, mas a gente... Só o fato da gente estar hoje aqui num canal tão importante como o do Daniel Dias já é uma grande vitória. Sinal que temos pessoas querendo saber das nossas histórias, das nossas expectativas. E se você quer dar o like, ajudar a gente nas nossas enquetes, ajudar a gente nisso, pô, uma pequena manifestação disso pro deputado que você votou, pro deputado federal, pros ministros que vocês conhecem, cobrando um posicionamento mais efetivo pro senador. Romário, você se elegeu aí com a direita do Rio de Janeiro inteira votando em você aí. O pessoal deixou de votar no Daniel Silveira para poder votar em você. A gente precisa que você tome a frente disso, pô. Entendeu? Mas você acredita que o Romário não surfou na onda do Bolsonaro como o Joyce, como o Alexandre Frota, enquanto tantos outros, como Dória? Você acredita realmente que o Romário... Porque o Romário, eu vi ele recentemente falando no programa do Rica, que foi até legal, porque ele não é um cara bolsonarista, ele surfou na onda do Bolsonaro na última eleição. Então é legal quando um cara que não é bolsonarista fala, né, que o Bolsonaro, quando ele conheceu como deputado, era um cara sério, e depois que ele conheceu o Bolsonaro como presidente, continuou achando mais sério ainda. Então é legal ter ouvido isso do Romário, mas
Tu não acha que ele aproveitou para surfar nessa onda? Irmão, aí? não tem dúvida que ele aproveitou. Mas ele fez a parte dele e conseguiu se eleger. E uma coisa que eu aprendi nesses anos E que já a que gente se tá aí, elegeu, né? irmão, a gente tem que cobrar de quem tá caneta na mão. Independente dele ser de direita e de esquerda, Exatamente. a gente não quer favorecimento, favor, não, que a gente paga, né? Exatamente. A gente paga, eu trabalho dentro do sistema, me dedico. São 12 anos ali dentro que eu me dedico full time pro sistema a qual eu tô. Entendeu? Já fui servidor público antes em outros lugares que sim, eu vi a gente botando paletó na cadeira. Mas o órgão que eu trabalho hoje, as pessoas dão a vida ali dentro, como o Thiago deu. Então, quando a gente fala de instituições de segurança pública, quando a gente fala da PM, do bombeiro, do DEGASE, da SEAP, do pessoal da saúde, dos verdadeiros professores, aquele que está lá na sala de aula, os caras dão a vida por aquilo ali, é um sacerdócio. Eu acho que vocês são muito mais que sacerdócios, eu acho que vocês realmente são muito corajosos de poderem lidar com uma sujeira extrema como essa, né? Porque tem que ter coragem, meu irmão, tem que ter estômago. O cara fala assim, bom, eu vou sair de casa hoje, vou lá para uma unidade como essa, onde que o critério lá é a falta de credibilidade para nós agentes, e toda a mordomia e tudo que for a favor para ser falado vai ser a favor para ser falado do menor infrator e não da gente. E eu vou enfrentar tudo isso hoje mais uma vez. Pô, vocês são heróis, meu irmão. Irmão, assim, se não fosse a equipe, se não são os colegas ali que estão brilhando contigo, a verdade é que ninguém volta. A gente teve muitos colegas que largaram pelo caminho. Tu falou lá no primeiro bloco, entendeu? que desistiram, Então, pessoas que desistiram até logo sim, que passaram, né? até porque o salário não é essas coisas. Aqui no mercado, o cara que consegue... Mas o que acontece? Os caras que estão ali dentro, a grande maioria dos servidores do DEGASE, eles nasceram para aquilo dali. Depois que você fica 2, 3, 4, 5 anos, até colegas que foram embora para passar em outros concursos, sentem saudade por quê? É um trabalho que o cara que gosta daquilo dali, de trabalhar em equipe, de trabalhar... E você vê, assim, alguns resultados. É difícil, mas você vê algumas trajetórias de vida sendo mudadas, você vê vidas que são salvas, às vezes de interno e de colega principalmente, aquilo dali é uma coisa que ninguém te tira. É um orgulho que ninguém tira. É a mesma coisa a polícia do Rio de Janeiro. O cara tá enxugando gelo. Mas quantas vidas são salvas todo dia pela polícia? Claro. Cada uma daquelas vidas ali que os caras fizeram, que os caras conseguiram salvar, ninguém tira aquilo dali, aquele orgulho, ninguém tira daquele homem. É a mesma coisa somos nós. Não, é como o estudo. O estudo e a história que nós temos, nós carregamos pro resto da vida. Ninguém nos rouba, né? Mas me fala aqui, ó, já que você falou, você consegue ser breve aí para me falar alguma história de algum menor, positiva essa história, tá? De que realmente um menor que você não esperava e de repente você, nesses 12 anos de DEGASE, ele se reabilitou e hoje ele é um novo homem, que talvez se você acompanhe a vida dele ou de longe, ou tenha notícias dessa vida, né? Então, assim, a gente tem várias histórias aí, claro, entendeu? Do passado. Muitos deles vão nas igrejas reabilitados. Sim, Papai do Céu faz milagre. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Então, ele consegue mudar trajetórias. Ali dentro, a gente consegue, de vez em quando, abrir caminho para que venha uma igreja, para que venha um bom professor, para que venha para que que a família dele consiga colocar ele no eixo. Não são poucas histórias, mas uma que me chamou bastante atenção foi um interno que já tinha passado com a gente umas 5, 6 vezes, pegado internação ali com a gente, e a gente conseguiu colocar ele através desse último jovem aprendiz. E ele, mandou mensagem para todo mundo da equipe, mandando agradecer para todo mundo. E estava terminando o curso e já estava trabalhando. Eu, lá atrás, em 2012, eu tive um adolescente, eu trabalhava na Penha, essa unidade até fechou, era uma semi-liberdade. O garoto, ele foi para a SEDAI, e ali, todo mundo da SEDAI elogiava ele, dizia que ele é um excelente profissional. Então, a gente sabe que acontece do adolescente depois que ele é encaminhado, mas é aquela parada, tem que ter o protagonismo dele, ele tem que querer. O cara que quer, ele faz qualquer coisa com a trajetória de vida dele. A gente teve aqui a situação, eu vi o teu podcast com o pai do Gabriel Monteiro, passou pela FEBEM antiga aí, ó. Hoje o cara é deputado federal. A gente tem colegas que foram internos, entendeu? E hoje são agentes. Então, quer dizer, quem quer mudar sua trajetória, ela muda. Vai precisar do apoio de fé em Deus, em primeiro lugar, e força de vontade, trabalho duro. É isso que vai acontecer. Agora, infelizmente, o DEGASE é um hospital de oncologia. De novo, de 100%, a gente recupera 10%, a gente recupera 15%. Não é por isso que o trabalho não vai ser feito. E o que falta hoje é o quê? É você mostrar na legislação para o cara que, para esse 85% que não quer nada, que o Estado ele tem que ser mais duro na legislação. Ele não pode passar a mão na cabeça e soltar ele e falar, não, vai lá e volta. Pô, é isso que está acontecendo hoje, infelizmente. Mas em relação à FEBEM, o DEGASE ainda recupera um pouquinho mais.
Sim, porque a estrutura é muito melhor, pô. Assim, você recuperar alguém com rato e barata passando, só Jesus. Hoje não, você ainda consegue pegar, ter um bom professor, você tem estrutura, você tem jovem aprendiz. É aquela questão que eu falei. O programa é bom. Agora, o que não adianta você querer oferecer jovem aprendiz pro cara que tem 18 passagens no tráfico, que tá dentro da unidade segurando um homicídio de um traficante desse grandão, e o cara pagando a família dele, para ele estar preso lá, respondendo uma parada que na verdade nem é dele, ou que ele estava junto, mas ele não pode falar com quem ele estava. Não resolve o problema, porque o problema é financeiro. E se não tem essas vagas para todo mundo, vamos priorizar lá fora. Agora, dá para fazer muita coisa dentro do Degase. Esse adolescente ali, se bem trabalhado, a gente consegue recuperar uma parcela deles para a sociedade, e se tiver punição, se na primeira vez que o cara fizer alguma coisa de errado, ele conseguir passar os 6 meses dele ali sem piscininha, sem sacanagem, será que ele não vai refletir diferente para não voltar, falar assim, pô, isso não é para mim? Agora, se você criar moleza pro cara, o cara pode falar assim, isso aqui é o banco mole, pô, piscina, 5 refeições por dia, atividades culturais, cineminha, pô, irmão, se der luxo pro cara, não vai ter jeito. Esse cara, ele vai passar ali achando que aquilo dali é uma brincadeira para ele. Ele sabe que não sofreu nada ali, né? Exatamente. Pra voltar ali não custa nada, né? Mas vamos lá, a última pergunta desse bloco aqui é: quais são os recursos que você, na tua ótica, você, Bruno, acha que vocês precisariam para uma melhoria de trabalho? Então, o primeiro deles é uma mudança de legislação. A gente tem que separar o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e ter um estatuto para o adolescente em situação infracional. Se você não mudar a lei, você não consegue trabalhar nada com a legislação que a gente tem hoje. Porque você trabalha a situação do adolescente em situação infracional dentro de um código que é para proteção de criança. Pô, não falei que é para criança. A verdade é essa. Então, já começa por aí. Tá tudo errado. Outro, a gente precisa de porte de arma para os agentes. A gente precisa de escolta armada. Isso é o mínimo que tem que ter, pô. Como é que você vai transitar no Rio de Janeiro, na rua do Rio de Janeiro, com um cara que é gerente de uma favela, e você, o funcionário ali, se vier um comparsa dele para resgatar, como já aconteceu, o cara dá uma coronhada e levou embora, pô. Deu uma coronhada, não, a gente levou embora, pô. O tal de 5 mil tem algum tempo, mas aconteceu na linha vermelha. Aí daqui a pouco acontece de novo. Aí você, ou então todo o trajeto você tem que chamar a polícia para poder estar fazendo. Pô, irmão, a polícia do Rio de Janeiro fica preso à demanda do Degase para lá e para cá. O comandante do batalhão, pô, pira, não tem condição do 17º atender as 7 unidades do Degase na Ilha do Governador. Ele não tem efetivo nem para poder fazer o que ele tem que fazer dentro da Ilha do Governador. Então, o primeiro passo é esse, é você colocar o Degase numa situação de igualdade com o poder bélico que você tem aí fora. A gente ter porte de arma, a gente ter guaritas nas unidades aí armadas, que nem a NACIAP, que nem em qualquer lugar. Se você pegar qualquer lugar do mundo aí, as grandes nações do mundo, o menor ele vai cumprir pena primeiro no reformatório, mas quando faz 18 anos, ele vai para um presídio vai para o adulto terminar de cumprir. Aqui no Brasil, se criou o cara mata alguém e fica 3 anos. 3 anos, irmão. Uma vida que ele ceifou. O cara com 17 anos, 11 meses. Mas isso não é só com o menor. O maior também, que se ele for réu primário, ele fica 3 aninhos só e já tá na rua, né? Assim, irmão, é outro absurdo. Eu não vou nem entrar porque... nessa... Não, claro, não vamos entrar. Mas assim, a lei ela tem que mudar em todos os âmbitos. Porque, cara, a vida do meu próximo vale 3 anos. Não pode ser desse jeito. O que eu sei que assim... No maior, você ainda tem uma possibilidade, de repente, o cara faz um triplo homicídio, ele pode pegar até 40 anos. Essas coisas. Aí, a gente tem aí, cara, por exemplo, a Suzane Hitchcock, que foi um caso relevante, o Nardoni, os caras estão agora, depois de 12 anos, 13 anos, 14 anos, estão indo, que eu já acho pouco. E todo mundo na sociedade acha pouco. Eles já indo para semi-liberdade, começando aí, ó. Mas e a Elisa Samud, por exemplo? A Elisa Samud já tá pegando Uber. Tu pegaria Uber com ela? Não, Elisa Samud não, é a Matsumali. A Matsumali, a Elisa Samud. Foi do Bruno, não? Isso. A Matsumali. Então, o Bruno já tá jogando. Assim, já tá jogando. Sou fãzaço do Bruno como goleiro, mas o que ele fez, irmão, por mim... Mofava, pô. Tem que pegar perpétuo o cara que tira uma... E ali no que é burro, né? Porque o cara pegar 12 pessoas pra colocar junto com ele pra matar uma mulher, pô. Primeiro, burro por não dar primeiro o que a mulher pedia, né? Ele tinha uma carreira pela seleção brasileira. Chegaria, com certeza. Segundo, mais burro ainda de botar, além de não querer dar o dinheiro, né? Ser egoísta, não botar 12 pessoas envolvidas, né? Que é mais boca pra falar. Inclusive, né? Passou pelo Degase, que foi o cara que
que denunciou tudo, que era sobrinho dele, lembra dessa história? Lembro. Ele ficou preso lá com a gente, aí denunciou bola, denunciou não sei o que, ajudou a desbaratar. Outra coisa que é importante, o Degazi dentro do SUSP... Matheus, tu não respondeu, tu pegaria o Uber com a Elise? Não, com a Matsunaga. Pô, irmão, graças a Deus, eu não pego Uber. Aqui no Rio de Janeiro... Não, mas vamos supor, tu precisa pegar o Uber agora. Chamaria lá e tu via ela lá no pô, piloto. Mas se eu reconhecer, não vou nada, pô, tá doido? Daqui a pouco você picotado Esse aí... é o absurdo desse Brasil, né? Uma mulher dessa aí, picotou o cara e tá aí, dirigindo o carro. Tinha que ficar presa até... Assim, o cara que matou uma pessoa... Do jeito que matou ainda. Não, qualquer um tirou a vida de outra pessoa, a não ser que seja uma legítima defesa, uma outra questão dessa qualquer aí que não é excludente de ilicitude, show de bola. Agora, porra, tirou a vida de outro ser humano, irmão. Tem que pagar, tem que pagar. Porque não tem preço a outra vida, né? Exatamente. Que foi ceifada, né? A vítima, ela não tem segunda chance. Então, acho que seria o mais justo, uma prisão perpétua para não pensar em pena de morte. Tu é a favor da maioridade com quantos anos? Eu sou a favor da maioridade com qualquer idade. Eu, Bruno, particularmente, eu tenho a visão que qualquer pessoa... Mas como com qualquer idade? Qualquer idade. 12 anos? Qualquer idade. Você vai analisar o fato. Se o cara teve condição de fazer atos preparatórios, se ele tem 9 anos, exemplo, é um super gênio, conseguiu fazer um ato preparatório para matar o pai e a mãe, que fique preso o resto da vida. Eu penso dessa forma. Existiram dois garotos na Inglaterra que tramaram a morte de um outro menininho na linha de um trem, né? E amarraram e foram depois para um... Hoje eles saíram já, depois de cumprir a infância todinha na prisão, né? Aí hoje tem uma nova identidade, não sei se você sabe desse caso, mas foram 2 meninos, né, que se tramaram a morte de outro menino, quer dizer, levaram o menino para a linha do trem, amarraram o menino, aí o trem matou... Um acho que tinha 8, outro acho que tinha 10 anos de idade, enfim, ficaram presos a infância toda, mais uma parte da juventude, para depois serem soltos, mas ficaram na prisão. Então, aqui no Rio de Janeiro a gente teve a situação do João Hélio, né? O João Hélio. Era Emanuel o nome desse jovem, não era da minha época, mas a gente sabe da história dele. Ele saiu do Degazi, ficou 3 anos preso depois daquela barbárie que ele fez, tirou a vida de uma criança, entendeu? Com um requinte de crueldade que ele foi arrastando 5, 10 quilômetros. Aqueles 3 anos ali, o pessoal do Direitos Humanos indo lá visitar ele, levava cigarrinho para ele, todo mundo preocupado de dar chocolate, de dar bombom. O que aconteceu com esse garoto depois que ele ficou os 3 anos no Degazi? Ele foi ser gerente numa favela em Macaé. Foi ser gerente numa favela em Macaé, um cara que tinha apoio de tudo quanto é ONG dessa daí. Se ele quisesse ter ido para a Suíça como exilado, ele teria conseguido. Coisa mais fácil do que o pessoal que é preso político realmente no Brasil. Aí, ó. A gente tem 1.500 presos lá porque o cara estava em volta do palácio. Gente que nem entrou ali. Os caras que estavam no acampamento preso. Agora, um cara vagabundo matou uma criança com requinte arrastada. A gente tem essa situação que está preso, está internado atualmente, ele vai ficar no máximo 3 anos. Matou a professora em Marechal Hermes. A gente teve aquela situação da médica da linha amarela. Esse foi meu interno. Um adolescente, participou do homicídio de uma médica. Entendeu? Aí fica ali dentro, entendeu? E cheio de marra, cheio de autoridade. Ele só quer saber do seu direito, não quer respeitar ninguém. Entendeu? Assim, irmão, são situações que é muito complicada. Eu, particularmente, eu cheguei em um determinado momento da minha vida ali dentro que eu não queria nem mais saber o que o adolescente tinha feito. Pra justamente não se envolver emocionalmente. Exatamente. Nem pro bem, nem pro mal. Nem pro bem, nem Mas, pro então, na tua visão, para terminar esse bloco, os recursos que vocês precisavam eram essas leis serem mudadas, o porte de arma, não? Sim, pô. Construção de novas unidades. Que você tem que equipar a rapaziada que tá ali. Hoje a gente tem... E fazer a separação, né? Que a gente falou. Separar o joio do trigo, não adianta. O joio do trigo, assim, né? Na maneira de dizer, né? Não, mas todos eles cometem. Mas vocês detectam que há pessoas ali que querem mudança e pessoas que não querem. Exatamente. Então, separá-los, não? Isso, exatamente. Exatamente. Verdade. Então, basicamente isso. Seriam as suas... a tua visão para os recursos que vocês precisariam aí para uma melhora de trabalho de vocês. Outra coisa também que eu acho que é muito importante acontecer na legislação é a semi-liberdade, ela ser do município. Ela é uma medida que se você conseguir isolar o cara de primeira passagem dentro daquele município, por exemplo, Quissamã tem uma realidade totalmente diferente de Cabo Frio, de Volta Redonda, do Rio. Então, se cada município cuidar do garoto ali que cometeu um tráfico de drogas sem troca de tiro com a polícia, foi pego com uma determinada quantidade de droga no tráfico, e você conseguir fazer um trabalho com ele dentro da semi-liberdade, um curso, mas aquela comunidade ali abraçar ele e mostrar para ele que ele está errado, mas ali, do que você mandando ele para cá, para o Rio de Janeiro, para ficar com 50, 60, que já é gerente, que já é vapor, porque ele vai querer,
ele vai levar todo aquele know-how de volta para o município dele. E por isso que você viu aí, além do problema das UPPs, o que aconteceu com o resto do Rio de Janeiro, a criminalidade sempre avançando. Porque você junta todo mundo ali, você cria um problema maior para a sociedade. Então não adianta. Semi-liberdade tem que ser do município. Cada vara da infância tem que ter uma semi-liberdade ali para poder cuidar desses casos. O adolescente matou, estuprou, trocou tiro com a polícia, manda pra gente que a gente vai tomar conta, vai tentar fazer o trabalho para devolver ele melhor se ele quiser. Se ele não quiser, que ele fique lá o máximo de tempo possível. Beleza. Olha, terceiro bloco, nós vamos falar... Preste bem atenção. Terceiro bloco, vou adiantar o terceiro e o quarto bloco para você ficar mais curioso, com mais vontade de continuar assistindo a entrevista com o Bruno Santos, ou Bruno dos Santos, como queira. O terceiro bloco a gente vai falar sobre servidor público, reforma administrativa, vamos falar também do PM Douglas Macaco, né? E da reforma constitucional. A visão do Bruno, tá? Ele vai dar uma explanada sobre essas questões. E o quarto e último bloco, meus amigos, ele vai falar das maiores atrocidades que ele, Bruno, vivenciou nesses 12 anos de Degase, atrocidades essas cometidas pelos anjinhos, os menores infratores, tá bom? Que você que é da esquerda, que está me ouvindo de repente, pode fazer aí uma campanha para levar para tua casa, né? O que você acha? Você levar para tua casa? É um a menos lá para o Bruno cuidar. Você cuida na tua casa e fica tudo ok. Você concorda, Bruno? Aprovadíssimo. Então tá beleza. Tu fica com ele na tua casa, beleza? Tamo junto. Daniel Dias na pista na área.